Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário de competição crescente e as margens pressionadas em expandindo canais apenas faz parte, na verdade, de um pequeno desafio do varejo, né? Nesse painel, Leonardo May, que é diretor da Piuca, compartilha a visão prática da transição e a evolução da marca no varejo multicanal, conectando aquisição, gestão de canais e eficiência operacional no dia a dia da operação. Gostaria de convidar aqui ele, que é gerente de contas estratégicas da PP Max, com atuação orientada por dados e foco em crescimento sustentável no e-commerce. Lidera empreendedores digitais com alta taxa de aprovação em antifraude, conectando performance, segurança e previsibilidade de receita. Vem ao palco Michael Douglas, gerente de contas estratégicas da PP Max. Convido também ele, né? Já dei um spoiler, o diretor da Piuca, com mais de 13 anos de experiência em varejo, lidera iniciativas de crescimento sustentável, eficiência operacional, integração multicanal, com foco em rentabilidade, experiência do cliente, escalabilidade digital, Leonardo May. Meninos, prazer, fiquem à vontade, tá bom? Obrigado. Boa tarde, todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo o palco com o Leonardo, né? Sou gerente de conta, então, da AppMax, e venho trabalhando com o Leonardo há um bom tempo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como surgiu a Piuca, o posicionamento que ele tem no mercado, como já trabalhou em loja física, trabalhou no e-commerce, trabalha também no marketplace. Então, Leonardo, conta para nós como é que tu te posiciona no mercado, como tu traça essas estratégias diretamente em cada canal e como isso afeta a operação em si. Bom, boa tarde, pessoal. Só contextualizando um pouquinho da Piuca. A Piuca é uma varejista, nascemos ali em 2007 em loja física puramente e considero que a gente somos um varejista que passou por todas as fases desde 2007. Nascemos em loja física com confecção. Aí passaram-se 2 anos e entendemos que aquele mercado estava extremamente desafiador e decidimos e optamos por uma estratégia de marca própria. Criamos uma marca, a marca já existia, de fato, e só viramos para o segmento de semijoias. Hoje a gente é uma marca que vende puramente tudo que complementa acessórios para mulheres. Brinco, colares, pulseiras, chokers e etc. Nascemos no interior de São Paulo, em Catanduva, e desde então a nossa primeira expansão foi através de loja física. Abrimos toda na nossa região, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas, e chegamos em São Paulo. Só que em 2014, abrimos nosso primeiro e-commerce, sem saber nada. Naquele momento ainda tudo era mato. Abrimos e a gente tratava o canal de e-commerce como um complemento. A gente não dava tanta atenção, Michael. Até que, por volta de 2019, 2020, a gente começou a tracionar, ganhar escala, ganhamos corpo, e na pandemia aconteceu um grande boom. A gente cresceu, acho que mais de 5 a 7 vezes. E aí que toda a nossa história no digital começou. E a gente, como marca própria, tem esse grande desafio, que é integrar loja física, e-commerce e agora a marketplace. Muito bacana. Nesse meio do digital, tanto no marketplace quanto no e-commerce, tem algum momento que tu notou que estava perdendo receita, mas não era necessariamente por tráfego, que era aí um custo invisível que em determinado momento da tua trajetória tu conseguiu identificar que estava atingindo o teu faturamento na mesa? O principal momento eu considero que foi uma curiosidade aqui. Lá em 2020 ou 2021, a gente sofreu um grande baque, A gente ficou sem plataforma de e-commerce e sem gateway de pagamento. Aconteceu um grande problema com a nossa plataforma na época, ficamos sem nada.
Nesse inteirinho, a gente teve que construir uma plataforma. Na época, eu optei por a gente desenvolver o nosso próprio código, né? Todo mundo deve conhecer aqui Magento. A gente criou, na urgência, uma nova loja, né? E assim que a gente lançou essa nova loja, veio a pandemia. Justamente nesse momento que a gente cresceu 5, 6 vezes. Foi meteórico o crescimento. Sendo assim, a gente construiu uma loja para determinado tamanho, né? E aconteceu completamente contrário. Naquele momento, eu me recordo, né? Áureos tempos, pessoal. Nossa loja, você fazia um lançamento, a gente sempre foi adepto de muito marketing de influência, né? A gente sempre fez muita collab. E eu me recordo que um dia que eu falei, cara, você olhava o Google Analytics, 2.000 pessoas simultâneas, a loja caía. Mas, nesses picos, a loja caía. Mas, quando ficava mais soft, a gente tinha muita reclamação, né? Era muito problema de checkout, era muito problema na jornada. Ou seja, você conquistava o cliente, o trabalho mais difícil já aconteceu e você perdia ele ali, né? O CAC já tinha acontecido, o custo aconteceu. Ele chegava no checkout e não conseguia finalizar. Essa foi nossa grande dor. E, a partir daí, a gente começou uma nova jornada, de descobrimento, de ferramentas, e olhar para uma coisa que eu nunca tinha olhado, né? Aproveitando o tema aqui, que é a taxa de aprovação. Esse relatório era um relatório só da área financeira. A gente nunca tinha olhado para isso. A partir desse momento, a gente começou a olhar para esse indicador, a gente começou a olhar mais para a CRM, a gente começou a olhar mais para a estrutura do e-commerce, e aí a gente veio conseguindo normalizar a operação e melhorar os resultados. Muito bacana. E olhando para esse nível de conversão, né, no teu checkout, que tu perdia bastante, aí foi aonde a gente iniciou nossa parceria, né? Até antes de vir para o evento, a gente bateu esses números e hoje está alcançando aí 98%. Quase 99, né? Quase 99, quase 99. E antes disso, tu batia ali 89, 90, né? Então era basicamente 10% das tuas vendas que ficavam na mesa. É um custo que é muito importante a gente olhar para esse indicador, porque acaba às vezes passando despercebido, né? O marketplace ele é tentador porque ele gera volume. Como vocês definiram um limite saudável de dependência desse canal? Hoje eu identifico que a Piuca ela vê muito o branding da marca, né? Quando tu se posiciona no marketplace, acaba que a gente perde um pouco do controle da tua operação. Como é que tu consegue lidar com isso e se posicionar trabalhando nessas duas frentes? É um ótimo ponto esse, porque assim, para uma marca como nós, que trabalhamos muito forte branding, né? Você tenta gerar valor. Quando a gente começou a plugar em marketplaces, naquela época, acho que em 2021, a gente começou, né, todos os mercados, os marketplaces do mercado, os maiores. Só que naquela época nenhum era focado para moda, né? Moda sempre foi aquela categoria que ficava escondida. Eu acredito que esse comportamento por parte deles começou a mudar em 2024, 2023, que eles começaram a olhar a categoria de moda, né? Com mais, não é seriedade a palavra, mas com mais energia, tá bom? E a gente sempre somente plugava em marketplace, os resultados não eram bons. A gente tinha nosso principal canal, que é a piuca.com, o e-commerce, estava ali, sólido, firme, e estava só integrado com o marketplace, sem nenhuma estratégia. Quando isso começou a virar? Eu acho que foi em 2025 que a gente começou a entender que cada marketplace tem um tipo de comportamento de produto, sabe? E, poxa, mas aí é mais um desafio. Como gerenciar cada canal, né? A gente selecionou os marketplaces que a gente acreditava que tinha mais o nosso DNA, mais o público que pode consumir o nosso produto, e a gente está em pleno, agora está acontecendo isso. A gente está planejando coleções específicas, por exemplo, para cada marketplace. Porque cada um vende uma categoria de produto, cada um tem uma performance específica. Mas, assim, do ponto de vista de gestão, é mais um time, são mais pessoas,
é mais uma métrica. Então, para quem tem marca própria aqui, é uma complexidade enorme. Mas eu acho que hoje em dia compensa muito investir energia nisso. Bacana, bacana. E só para complementar, né, a gente também vivia um grande dilema. Porra, mas essa marca na Shopee ou no Mercado Livre, não. Teu público está ali também. Você só precisa encontrar a forma certa de mostrar o teu produto para ele. Apesar do ticket médio, se eu não me recordo, o ticket médio de moda dos marketplaces hoje é muito baixo, né? Eu acredito que é muito baixo, é em torno de 60, 70 reais na nossa categoria. E no nosso e-commerce, o ticket médio é 280 a 300 reais. Então, olha a diferença. Então, você tem que tratar exatamente de maneira diferente e complementar cada um. Entendi. Quanto à questão do e-commerce de acessórios em si, tá? Nesse posicionamento que tu tem diretamente pelo marketplace, como o marketplace hoje vem dominando muito forte, teus objetivos para o futuro, em questão de estratégia, tu pretende focar mais no .com, focar mais no marketplace? Tu tem algo bem claro na tua cabeça de como tu vai se posicionar a partir de hoje, ainda mais com a inteligência artificial, que acaba sendo muito forte dentro do marketplace também, né, para tentar fazer volume? Sim. Na nossa empresa, a gente tem a seguinte premissa. Loja física é identidade, é conexão. É onde onde a cliente consegue tocar o produto, sentir, cheirar, né? É um complemento. O marketplace, hoje eu vejo como distribuição e alcance. Todo mundo quer vender mais. Todo mundo quer alcançar o maior número de compradores, né? E o e-commerce é território. É de fato onde você consegue se conectar com o seu cliente, onde você tem acesso a dados, onde você consegue aumentar a frequência de compra, onde você consegue fazer um planejamento de CRM hoje à altura, porque CRM é muito importante, né? O nosso custo de mídia nos últimos 2 anos quase dobrou. Então tá bem desafiador hoje você trazer tráfego para o .com, né? Por isso que a maioria começa em marketplaces, é mais fácil tracionar, vender mais, mas a margem mesmo está no e-commerce, na minha percepção, né? Onde você consegue segurar a margem, você consegue controlar o desconto, você consegue se relacionar melhor com o seu cliente. Então, assim, a gente está tentando equilibrar esses 3 canais, né? De forma sustentável. De forma sustentável. É um grande desafio, não é fácil. Falando em sustentável, teve alguma decisão que tu tomou assim que a Piuca não é uma empresa de uma pessoa só, né? Tem mais 2 sócios juntos, né? É uma empresa familiar, mas tu tomou uma decisão arriscada que todo mundo pensou que não, isso não era certo, mas deu muito certo e hoje tu replica na Piuca, na marca. Michael, eu acho que a gente tomou uma decisão muito contraintuitiva lá em 2023. O Rodrigo, nosso gestor de performance, inclusive está aqui, sabe disso que eu estou falando, né? Em 2023, o nosso CAC ele dobrou, né? A gente trabalhava com um CAC de R$ 32 reais. 2023, né, nessa invasão de concorrentes, de marketplace chinês, etc., o preço dos leilões subiram absurdamente, nosso CAC dobrou, foi para R$ 60 reais, R$ 58 reais, se eu não me engano. Tá? E o nosso ROAS, que eram ROAS de 10, foi para 4,8. Nesse momento, né, como não existe dinheiro infinito para a mídia, a gente cessou os investimentos no digital e falamos assim, vamos retomar nosso plano de expansão em loja física. E assim fizemos, né? Chegamos em grandes shoppings, temos uma loja no Morumbi Shopping, um dos principais shoppings do Brasil, temos loja no Oscar Freire. Então, assim, a gente decidiu por uma estratégia muito segura, não existe essa palavra no varejo, né? Mais assertiva, né? De um varejista que tem muita cicatriz. A gente já teve vários momentos de expansão com loja e agora a gente decidiu ir para shoppings que
o nosso público digital, inclusive, está. Né? Hoje eu estava visitando a loja aqui no Shopping Morumbi e presenciei 2 clientes. Eu conheço do digital. Eu conheço da internet. Então, assim, uma coisa integra com outra. Hoje o cliente não vê o e-commerce como um canal e a loja física como um outro. Ele vê a Piuca, ele vê a marca, entendeu? Essa é a nossa percepção, nosso aprendizado nesses últimos tempos. É o posicionamento, né? É o posicionamento Exatamente. que a gente fala. Para finalizar com a pergunta, então, com as perguntas, queria entender de ti se tu tem algum ponto que, se o Leonardo hoje começasse do zero, tá? Ele começaria de que forma? Como ele faria isso? Tem algum conselho para dar para quem está começando também? Olha, muito se fala de funil de vendas, né? Hoje, aquele funil tradicional de aquisição. Eu entendo que esse funil hoje ele não é mais, ele mudou no varejo, pelo menos no varejo de moda que a gente atua, né? Que assim, hoje eu acredito que o cliente ele está muito mais, ele não quer ser convencida, a cliente não quer ser convencida, ela quer ser inspirada, né? É por isso que está tão em alta essa questão de comunidade, essa questão de lives, TikTok Shop, live na Shopee. A cliente se sente aquilo, ela quer ser inspirada, sabe? Então, por isso que eu não acredito muito mais naquele funil tradicional. Eu acho que isso está mudando no varejo. Então, por isso que uma das grandes apostas nossas é nisso, no branding, na inspiração. Eu costumo brincar que a gente é uma fábrica de desejo, né? A Bia, nossa diretora de marketing daqui, ela sabe o que eu estou falando. É o dia inteiro pensando em conteúdo, o dia inteiro pensando em shooting, collabs, etc., né, para sustentar a venda. Muito bom, então. Então, acho que a gente finaliza hoje conhecendo um pouco da Piuca, né? Você perguntou uma dica, né? Uma conselho dica, para quem está no varejo. Olha, testem os canais de maneira diferente. Não trate o e-commerce da maneira que você trata o seu e-commerce, não trate os canais de marketplace. É completamente diferente, é outro business. Quando a gente fala de moda, tá bom? Quando a gente fala de alta complexidade de SKUs, coleções, né? Mais ou menos isso. Perfeito, então. Muito obrigado por ter comparecido, por aceitado o convite. Seguimos fortes nessa parceria e conta comigo. Obrigado, pessoal. Valeu.